Olá! No programa Consciência Espírita de hoje, nós vamos destacar a personalidade mediúnica do mineiro do século, Francisco Cândido Xavier. E o nosso convidado especial, conhecedor da biografia de Chico Xavier, vai nos trazer aqui alguns esclarecimentos muito importantes a respeito desse nosso querido, amado médium de Uberaba, primeiro Pedro Leopoldo, depois Uberaba, Chico Xavier. Mas antes disso eu quero lembrar que o Espiritismo com Allan Kardec está nesse livro que você está vendo aí na tela, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. O sobrenatural está desvendado neste livro. A partir de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, não há mais mistérios entre o céu e a terra. Agora, aqui na terra, nós estamos com o pezinho bem na terra. No Espiritismo, nós estamos encarnados, recebendo outro encarnado, que é o Dr. Sérgio Tadeu Diniz, que é advogado e que é um grande divulgador do Espiritismo, orador espírita, grande colaborador do grupo Mensageiros. Sérgio, uma alegria estar aqui conosco. Nós estamos falando sobre mediunidade. Eu só queria pedir licença para você para dizer assim, mediunidade é a capacidade que a pessoa tem de intermediar o espírito, ou seja, vê-lo, conversar com ele, trocar ideias, enxergar as aparições mediúnicas, interagir e outras formas de mediunidade explicadíssimas no Livro dos Médiuns. Agora, e a mediunidade de Chico Xavier? Bom, feliz de estar aqui com vocês, muito obrigado aí pelo convite, mas a mediunidade do Chico é uma coisa assim, sem precedentes na história, talvez o maior médium de todos os tempos. E curiosidades a respeito da mediunidade, nós temos muitas. E o Chico, efetivamente, deixou o exemplo da mediunidade com Jesus. Aí ele fazia questão, Afonso, de dizer que mediunidade tem que ser mediunidade com Jesus. Porque médiuns, o Kardec mesmo nos explicou quem somos, todos nós. Mas mediunidade com Jesus é o que nós precisamos buscar, assim como o Chico levou e trouxe para a gente esse importante momento com a mediunidade. E a gente percebe a mediunidade com Jesus no trabalho que o Chico desenvolveu no início com espíritos amigos, depois com entes falecidos, trazendo cartas psicografadas de famílias, coisas espetaculares que a gente percebe na sua mediunidade. E é isso, quando se fala em mediunidade, a gente automaticamente lembra de Chico. E a mediunidade maior de Chico, que eu sei, você é um estudioso dessa mediunidade. Olha, o Chico teve momentos com a mediunidade, mas foi advertido num determinado ponto. A mediunidade do Chico tinha que ser com a psicografia, com os livros. Todo mundo já deve ter ouvido falar que o Chico participou de algumas reuniões de materializações. Com o Peixotinho, inclusive. Com outros médiuns famosos à época. Em um determinado momento, o próprio companheiro espiritual do Chico, Emmanuel, disse, olha, está encerrada essa fase, a responsabilidade do Chico é com os livros, é com a escrita, é com a psicografia. E aí encerrou um determinado período da mediunidade do Chico relativo à materialização. Vamos falar aqui do primeiro susto do Chico Xavier, quando o Espírito Emmanuel, seu mentor espiritual, apareceu para ele e disse que havia uma cota de livros a psicografar. Você quer contar para nós? Uma cota de livros. É porque, vejam, quando nós estamos falando aí da década de 20, de 30, de 40, hoje, para se produzir um livro é uma verdadeira dificuldade. Existem empeços materiais, financeiros, pelos quais as pessoas pensam muito em editar um livro. E quando se fala em livro naquele tempo, imagine o susto que isso não causou, um impacto, né? Não, e com as facilidades que nós temos hoje de editar, de imprimir um livro. Ou seja, é um investimento seríssimo. Agora, imagine naquela época, quando nós tínhamos ainda os recursos da tipografia, o linotipo, a composição a quente, né, como se falava. O susto do Chico Xavier, qual era a primeira cota dele? 100 livros.
Então, começou-se assim, não é? E a cota dele foi encerrada com o primeiro conjunto de livros, depois veio mais um conjunto, depois mais um. E qual não foi a surpresa, não é? Quando os amigos espirituais, então, numa determinada oportunidade, disseram a ele que haviam desapropriado a mediunidade dele. Essa expressão é interessante. É interessante, a gente pensa em desapropriação, um imóvel, uma casa, que vai se fazer, passar uma rua, um metrô, alguma coisa, mas desapropriar a mediunidade. Ou seja, ele, a partir daquele instante, dedicaria o resto dos seus dias para o Espiritismo, como realmente dedicou-se. Eu sei que você tem esse número na ponta da língua, Sérgio. Nós estamos conversando com Sérgio Tadeu Diniz, do grupo Mensageiros, milhões de mensagens espíritas espalhadas pelo Brasil, pela América do Sul e pelo mundo. Estamos conversando sobre a mediunidade de Chico Xavier. O nosso companheiro Sérgio Tadeu Diniz é orador espírita, estudioso do espiritismo, em particular da biografia de Chico Xavier. Eu queria, assim, nesse instante, Sérgio, tem tanta coisa para falar Muita do Chico, coisa. fica tudo borbulhando dentro da gente, mas eu queria que você dissesse, eu sei que você tem esse número na ponta da língua, quantos livros o Chico Xavier, aliás, o Chico não tem nenhum, porque ele é o médium. Precisa explicar isso, porque eu vejo aí, você não vai acreditar, médiuns que se dizem médiuns de psicografia, intitulando-se escritores de livro. E eu perguntei a um deles outro dia, afinal de contas, o senhor é médium ou é escritor? Que livros o senhor escreveu? Ele me mostrou os livros que tinha escrito. Eu disse, não, mas aqui está escrito que é o Espírito que escreveu. O senhor, no caso, o senhor transcreveu, não é? Transcreveu a ideia do Espírito. E o Chico Xavier sempre dizia, de mim nada tenho, isso aqui é tudo dos Espíritos benfeitores, os elogios vão todos para eles. Quantos livros foram? Olha, nós temos catalogados 419, mas existem muitos ainda que não foram lançados. Errei por um, eu pensei 418. Então, nós temos alguns livros que uma parte dos editores reconhecem como sendo psicografia do Chico, outra parte não reconhece. Mas, independente disso, existem muitos livros que foram psicografados pelo Chico, mas que não foram ainda lançados. Veja que curioso. Porque depois que o Chico desencarnou, essas pessoas, muitas delas, não tomaram o cuidado de ter do Chico a autorização para impressão. E depois que o Chico desencarnou, obviamente, todo o seu patrimônio intelectual e de nome acabou ficando para o seu sucessor. E aí, dentro dessa possibilidade, as pessoas ainda estão em negociação com o sucessor, o seu filho, o Eurípides, para ver se conseguem imprimir esses livros. Alguns estão retraídos, algumas pessoas estão retraídas no sentido de aguardar o tempo para poder imprimir esses livros. Mas a gente tem, assim, catalogado 419. Um ou dois, ou três, que alguns editores não aceitam como sendo psicografia do Chico, porque existem parcerias, não é? Dentro dessas parcerias, a participação do Chico é um pouco menor, então algumas pessoas não aceitam. Mas esse número é um número que nós temos, mais ou menos, assim, diríamos, para fechar a psicografia, o trabalho psicográfico do Chico. Nós estamos conversando com Sérgio Tadeu Diniz, que é advogado, conhecedor do Espiritismo, orador, colaborador, valoroso do grupo Mensageiros, que divulga milhares de mensagens por todo o Brasil. Olha, nós temos alguns livros aqui sobre a mesa, psicografados por Francisco Xavier, Cândido Xavier, pequenos livros, e nós vamos falar também de uma mensagem do grupo espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo. Aliás, nós temos que mandar um abraço para o nosso amigo Dr. Caio Ramaciotti. Esse nosso companheiro valoroso na divulgação do Espiritismo, Caio Ramaciotti. Estamos esperando a sua visita aqui no programa Consciência Espírita. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, não sem antes pedir a você pediu para o Sérgio voltar, ele voltou. Mande o seu e-mail para conscienciaespírita@terra.com.br. Mais informações sobre Espiritismo você encontra certamente no site www.feesp.org.br. Eu volto daqui a pouquinho com a mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Até já.